falado lá atrás. A gente cria os grupos de comunicação. Por quê? Porque não sei se tem gerência de projeto aí, mas vamos concordar que eu estou falando. Não tem como falar de projeto se a gente não tiver uma boa comunicação, né? Eu acho que a maior competência de alguém que está gerenciando um projeto é a comunicação. A gente sempre fala isso em consultoria. Bom, e aí cria todas as formalidades do início do projeto, mostra toda a parte de cronograma de implementação, né? Isso de todos os processos que a gente vai trabalhar. A gente faz os mapeamentos dos processos, né? E aí a etapa 2, que já é começar a mapear os processos, né? Então, dentro de provedor, né, provedor que utiliza, por exemplo, o RP Voale, né, a gente trabalha com solicitações de processos, né, solicitações que a gente acaba trazendo toda a inteligência artificial de processos dentro da empresa, né? A gente parametriza que isso ocorra da melhor forma, da forma mais rápida e menos custosa e menos burocrática para o processo, né? Porque não adianta a gente criar processos que acabam burocratizando toda a operação, né? Isso não faz sentido. E daí, na terceira etapa, a gente acaba trabalhando implementação nesse caso, né, desse cliente especificamente, a gente acaba implementando os módulos do sistema, a gente acaba trabalhando todos os sistemas, né? A exemplo da Eng Consult aí, que a gente tem uma equipe multidisciplinar, que a gente acaba trabalhando todos os módulos, né? Desde a parte de financeira, a parte mais focada na parte gerencial também. E depois, pessoal, por último, a gente cria a documentação do processo, né? O que é criar a documentação do processo? Não é especificamente falar da ferramenta. Não, a ferramenta faz parte do processo. A documentação, ela tem que ser desde que iniciou o processo, por exemplo, uma venda lá, orientar como é que capta os leads, né, e até todo o processo. Então, e o que é documentação? É a documentação de todo o processo de forma física, né, visual, que a gente consiga utilizar isso para treinamentos, para orientação do processo mesmo, né, principalmente áreas que a gente entende que há bastante troca de profissionais, né, como suporte 1, N1, call center, enfim, até a operação também, né, dependendo aí da maturidade da operação. E aí falando de documentações ainda, né, das demandas operacionais, qual que é o quarto passo aí para a gente poder falar de implementação de processos, né? A gente centralizar essas documentações, né? O que a gente acaba vendo aí muito, né, quando a gente trabalha com nossos clientes, que cada área acaba tendo suas documentações e às vezes perdem essas informações porque não centralizam em um lugar, uma ferramenta ou uma pessoa específica dentro da empresa. Às vezes a empresa não tem alguém que cuide da qualidade da empresa, né? Então, o que a gente faz, né? A gente cria aqui uma Eng Universidade, né? E a gente cria documentações por área, depois a gente documenta, pega o documento do Word mesmo e acaba passando aqui para o... Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Existem N ferramentas para organizar e gerir essas documentações, mas tem outras ferramentas que vocês conhecem aí, mas a ideia, pessoal, não é criar uma orientação da ferramenta, mas é uma orientação total do processo, né, com recomendações, alçadas. Vamos falar de compra de materiais, né, vamos falar de alçadas, quanto que cada padrinho de conta tem em relação ao que pode gastar, né, o que pode aprovar dentro do orçamento, enfim, alçadas e recomendações, normas, né? A gente pode falar de normas que são utilizadas dentro da operação, né? É importante quando você trabalha em processo, você avalie se existe uma norma falando daquilo, né? Por exemplo, normas que envolvem a Anatel, por exemplo, né? E afins. Bom, sempre dentro do procedimento, a gente cria um padrão de procedimento que é utilizado para todas as áreas, né? Isso vem dentro do conceito de gestão da qualidade, que a gente trabalha qual é o objetivo daquele procedimento, para que ele existe, quais são as responsabilidades das pessoas que estão envolvidas no processo, né? E aí a descrição de todo o processo. E afins, se tiver formulários, anexos, enfim, que podem
tá sendo utilizados para controle desse processo, porque isso pode acontecer, né? Por que é bom, né, falar de sistema, né? Porque existe várias formas de você implementar processos. E, obviamente, que se você tem ferramentas, softwares que ajudam na gestão, facilita muito. Tem N tipos de sistemas, né? Mas o melhor é aquele sistema que vai te atender e que vai poder definir bem os seus processos. Bom, aqui eu vou pular um pouco, falar ferramentas essenciais para o processo, né? Eu vou dar um exemplo aqui do RP Voale, que tem bastante clientes aí aqui da Engie que utilizam o RP Voale, né? Por exemplo, a Voale tem a gestão de atendimento, a tela de atendimento ali, que é um novo recurso que está desde o início do ano, as solicitações, né, que acabam automatizando os processos. Dentro das solicitações ainda você pode colocar processos, colocar workflows que ajudam muito utilizado para solicitações internas, né, da empresa, que não envolve cliente. Pedido de compra, dá para você utilizar todo o processo de pedido de compra com alçadas, né, para definir quem que vai aprovar aquela determinada compra. Ciclos de suprimentos e gestão de estoque, CRM, gestão de contratos, que é importante, né? Principalmente provedor de internet que tem bastante número de clientes, né? Então, fazer gestão de contratos de clientes é importante. Também fazer gestão de contratos de fornecedores também é importante, dentro de provedor de internet, por exemplo, telecom, eu vejo que as empresas acabam não se atentando a fazer gestão dos contratos de fornecedores, né? Que isso acaba impactando na qualidade do produto. Então, é importante também a gente acabar observando isso. Então, gestão de contas a pagar e receber, qualquer sistema de gestão acaba fazendo. E o RP Voale também tem o modo de gestão de projetos, que é o que eu estava mostrando para vocês, e etc. Aqui é uma visão, falando de visão sistêmica, venda e ativação, por exemplo, de um cliente, né? Então, começa com venda. Aqui é um modelo, N modelos, N fluxogramas que a gente tem aqui já mapeado, né? Esse aqui é um determinado empresa, cliente que a gente acabou trabalhando. Então, aqui a gente tem... Eu não vou chegar a detalhar, né? Mas, por exemplo, qual a ideia que eu estava falando antes de visão sistêmica do processo, né? Começa pela venda CRM, equipamento para ativação. A gente avalia se tem no estoque ou não tem esse material, né? Se não tem, ele tem que fazer toda a parte de gestão de suprimentos, solicitação da compra de materiais, fazer as cotações, avaliar se tem recurso no planejamento orçamentário, se a empresa tem o planejamento orçamentário, né? Compras, faz pedido de compras dentro do sistema, a padrinho de compra, financeiro aprova, né? Até a chegada do material, né? Chegou o material da entrada para o XML ali, já está no estoque, ou se não veio ok, aí tem que pedir para o cliente fazer uma revisão, o cliente não, o fornecedor fazer uma revisão da nota fiscal para aí sim dar entrada dentro do sistema. Então, é um fluxo aqui, pessoal, que envolve, né, a operação, CRM, financeiro cliente, contrato de cliente, e por isso que é importante aí a gente acabar tendo visão sistêmica do negócio. Como dizia meu antigo chefe lá, eu sempre digo isso, né, lá de Recife, quando eu trabalhava numa operação de mobilidade lá, meu chefe falava o seguinte, né, querido, quando você não conseguir entender o que está acontecendo, para um pouco, sobe em cima do coqueiro lá, ou em cima do prédio, né, lá, e pare um tempo e começa a ver a operação de cima para baixo, para você exatamente entender qual é o gargalo que está correndo ali, né? Então, é importante essa visão sistêmica do processo. Bom, eu vou voltar aqui na parte de implementar o sistema de gestão da qualidade, né? Acredito que vocês que grande parte não sabe exatamente o que é o sistema de gestão da qualidade e o que isso acaba impactando dentro de uma operação, né? O sistema de gestão da qualidade não é processo, né? O processo é a empresa que faz. Tem alguns requisitos importantes que a gente acaba implementando no mapeamento de processo, implementando um sistema, um RP.
já é meio caminho andado para a gente tirar um sistema de gestão da qualidade, para a gente estruturar o sistema de gestão, né, o SGQ que a gente fala. Por exemplo, a gente falou ali de governança empresarial, a gente precisa definir a filosofia do negócio, né, a missão, valores, porque isso vai impactar no nosso planejamento estratégico, que depois vai impactar no nosso planejamento orçamentário, né, porque o o planejamento orçamentário depende das premissas dos objetivos da empresa, que os objetivos da empresa precisa também entender qual que é a visão do negócio, né? Não tem as empresas que acabam colocando lá, qual que é a visão do negócio, até 2025, ter 30 mil usuários, blá, 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 né? E isso vai impactar no planejamento estratégico e no planejamento orçamentário. Outra coisa importante que é um requisito de norma, né? Quando a gente fala da norma ISO, análise de risco e planejamento estratégico, né? É muito usual a gente fazer a análise de risco. Existem duas formas de fazer análise de risco, né? Do processo, então cada processo a gente faz uma análise de risco, porque às vezes o processo não é tão simples, né, pessoal? Não é só sim ou não, depende de fatores para a gente determinar qual caminho que a gente vai andar. Então a gente faz análise de risco do processo e também a gente faz a análise de risco do negócio, né, quando a gente vai trabalhar o planejamento estratégico. Então, é outro requisito importante. Falando em planejamento estratégico, a Voale tem um módulo de estratégia que é muito bom, que a gente já usou com alguns clientes, e poucos clientes usam, inclusive, mas é um módulo bem interessante aí, que a gente já implementou. Gerenciamento de projeto, não tem como falar de ISO sem a gente falar de gerenciamento de projeto. Ferramentas de gestão, que no caso são os RP, sistemas, software, né, o Voale aqui também. Documentação de processo, então, as ações de trabalho, né? A ISO, a gestão da qualidade, ela não diz quais os processos que você tem que ter, ela diz que você tem que ter processos documentados. Então, quem faz os processos é a própria empresa. Então, para quê? Para ter padrão, para isso auxiliar no treinamento, na qualificação das pessoas, e afins. Tanto que ali embaixo já falo também de mapeamento de competência e treinamento, porque é um requisito também de falar de PDI, né, Plano de Desenvolvimento. Objetivos e metas da qualidade, a gente acaba tendo quais os objetivos, cada área tem o seu objetivo da qualidade, né? Por exemplo, o comercial, eu tenho que ter um índice de pesquisa de satisfação de cliente, né? E isso eu não estou falando só de provedor, não, estou falando qualquer tipo de negócio, consultora, que a gente tem de AMC também aqui na região da Grande Florianópolis. Então, é importante ter satisfação do cliente. Análise crítica do negócio é importante também, uma vez por ano, isso é um requisito, né? Rotinas de auditoria, controle de todos os documentos que a gente tem na empresa, quanto que a gente já chegou numa empresa e a documentação da empresa está toda zoneada, né? Não tem como falar de qualidade se a empresa nem as documentações estão organizadas, né? E aí a parte de gestão de contratos também, que é um outro requisito, e tem outros mais requisitos aí, né? Quando a gente fala de ISO, a gente fala mais de 210 itens de norma, que a gente pode já estar trabalhando. Bom, e por fim, pessoal, né, a gente, depois de tudo isso que eu falei para vocês, né, não sei se vocês anotaram em alguma coisa, mas indicadores, né, o pessoal sempre me pergunta, né, meu BI não está dando informação correta, o meu dashboard gerencial aqui do sistema não está funcionando porque não dá a informação que eu queria, né? E quando a gente vai olhar o processo lá, o processo está errado. Nunca que vai gerar indicadores confiáveis, né, para você trabalhar o gerencial. Então, por isso que é importante, antes de a gente falar de dashboard gerenciais, indicadores, a gente precisa falar de processo, né? E aí, claro, a gente fala de processo, gera indicadores, através dos indicadores a gente avalia se está correto ou não aquele processo e a gente volta como um PDCA, né? E aí, o RP Voale, ele tem uma ferramenta bem legal que a gente pode colocar os gráficos, a gente pode imputar lá os gráficos, os indicadores da empresa manualmente, ele vai gerando os gráficos para vocês, né? A gente pode usar isso também para o sistema de gestão da qualidade. E voltando a falar depois de tudo isso, por final, né, quais são os resultados aí disso tudo, que é economia de custo, né, economia de tempo, diminuição de erros operacionais e gerenciais, um atendimento mais rápido,
cliente, né? Porque a gente, imagina, se a gente tem pessoas qualificadas e o processo está correto, obviamente que isso vai impactar lá na ponta, que é o cliente, né? Então, esse é um pouco da ideia e da apresentação de hoje, né? Falar exatamente aí o que é engenharia de processo e gestão de processo para vocês. Deixa eu parar meu compartilhamento aqui e abrir a minha tela aqui. Tá me ouvindo? Sim. Vamos lá. Eu tenho uma pergunta referente ali né, os processos. Esses conceitos da engenharia de processos, eles é possível utilizar em quais ramos de atividades? É somente em empresas de telecom? Não. Engenharia de processo, né? Como eu falei, ele pode ser para qualquer tipo de negócio, né? Um conceito de processo, né? Então, para qualquer tipo de negócio, Natasha. Mas muito bem utilizado em provedor. Eu adoro fazer engenharia de processo dentro de provedor, na área de telecom. Pode ir. Tem mais uma pergunta aí? Pessoal, só uma coisa bem importante, tá? Normalmente quando a gente faz evento, né, Natasha, o pessoal acaba falando, a gente acaba fazendo uma integração, o pessoal falando, trocando ideias. Isso. Só que hoje tem muita gente na sala, né? Normalmente nosso evento aí tem 20 pessoas e eu acho que tem muito mais que isso agora. Então, se alguém puder falar, se alguém quiser falar, e eu sei que tem empresas bem legais aí que a gente já trabalha, ou já trabalhou, né? Tem o Ulisses aí da MHNet, tem o Vinícius aí da Mais Internet, aí, uma pessoa que eu já trabalhei junto também, que é um cara muito bom. Você olha a imagem dele de só processo atrás ali, ó. Enfim, pessoal, tem o outro menino da MH também que estou vendo ali. Rapaz, tem o João também, acho que é o João da IOL. Olha só que legal, cara. Muito bom. Eu não estou conseguindo ver todo mundo porque tá pequenininho aqui, mas se alguém quiser falar aí, pessoal, tá o Cardoso. Pessoal, tá o Cardoso, que é a empresa de contabilidade. A gente acabou implementando todo o sistema de gestão de processo lá, né, Cardoso? E a gente acabou tirando a certificação ISO 9001 lá, né? A Engie Consult fez um trabalho muito diferenciado aqui na base. Tanto que a gente começou a consultoria praticamente em abril e em dezembro a gente já certificou a ISO 9001. É claro que a gente já vinha com esse trabalho da Engie Consult nos orientando de como fazer. Foi um trabalho fantástico aqui. Hoje a gente tem os processos todos mapeados, os processos funcionando. Temos a consultoria da Engie Consult, eu vi o Querelo aqui semana passada em reunião, e vem fazendo muita diferença para nós. Eu acho que processo organizado, processo definido e processo com metodologia e principalmente com acompanhamento, né? Não adianta fazer o processo, não medir resultados, não olhar indicadores. Eles nos dão, e fazendo meu merchandising, eles nos dão a base para tocar o nosso negócio. Para nós aqui funcionou de tal forma que me desonerou, inclusive, de trabalhos que eu fazia justamente por não ter os processos bem definidos. Hoje, eu particularmente, como empresário aqui, trabalho bem pouco, justamente porque hoje os processos funcionam. É isso, querido. Legal, Cardoso. Ô, Cardoso, você já tem cliente provedor já ou não? Tenho. Hoje a gente tem 3 empresas de provedores aqui no escritório, empresas de lucro real, e temos também empresas do Simples. Legal. Ó, pessoal, uma excelente empresa aí que tem uma estrutura elogiável aí. Muito bom, Cardoso. Obrigado aí pela participação. Imagina, tamo aí. E aí, Ulisses? O Ulisses quer falar, cara. Ele fica ali para falar. Beleza. Pessoal, não sei se vocês têm mais uma pergunta aí, pode ficar à vontade, né? A gente tem mais uns 20, 30 minutos aí para a gente poder conversar. A minha apresentação acabou sendo mais rápida, porque tinha o Gabriel também, né? Mas eu acho que eu consegui ser bem objetivo, né? Para não onerar muito tempo de vocês. Mas vamos lá, Natasha. Acho que o Ulisses vai falar. Eu queria só fazer um comentário, né, que
Pô, vim da área comercial, outra área que a gente está sempre focado em vender, entregar resultado, e normalmente a gente não tem muito essa visão de organizacional, né? Essa visão de processo. Eu acho que um pouco também é da cultura do brasileiro, né? Se você for ler livros e estudar um pouco sobre, eu até aprendi a gostar bastante sobre processo, aí trabalhando, oportunidade que eu tive de trabalhar junto com o Querelo também. Cara, os japoneses normalmente dominam essa área de processo, né? Todo livro que a gente vai ver, e culturalmente, talvez o brasileiro fala assim, cara, vamos tocando o barco e lá para frente a gente vê o que dá, né? E depois que você costuma a trabalhar, né, com processos desenhados e forma de trabalhar assim, melhora a comunicação na organização, melhora a melhoria contínua, sabe? Só tem pontos positivos a se analisar, né? Mas normalmente aí acredito que a maioria dos empresários começa pequeno, não quer dar muita atenção para a questão de processo, né, e da gestão da qualidade. Mas chega no momento que a gente vai crescendo e a gente não consegue dar o próximo passo. E aí é nesse momento que, para conseguir evoluir como empresa e ter grandes resultados, com certeza faz toda a diferença. Então, eu só queria pontuar isso aí, que talvez é muito da nossa cultura, né, Querelo? Se tu quiser falar um pouco disso daí, da gente ir tocando o barco e preocupado em entregar o resultado, e o resto a gente vê depois, né? E acaba que as coisas se atropelam e fica aí, igual você falou no início ali sobre organograma, que não tem organograma definido, não tem processo definido, não tem canal de comunicação definido, tudo se bagunça. Era só isso aí que eu queria comentar aí. Não, Querelo, me permite uma parte aí, complemento do que o Ulisses falou. Eu fiz um TCC, eu acho que sobre uma das pós que eu fiz, que falava justamente isso, né? A pessoa não tem dados para tomada de decisão, ela não organiza os seus processos para tomada de decisão, e daí fica aquela famosa frase que as pessoas usam quando estão sem dinheiro, mas serve para o empresário, né? Vendendo um almoço para comprar janta. Parece um cachorro correndo atrás do rabo, sem saber, sem ter definido onde quer chegar, de que forma que vai chegar e como fazer para chegar a isso. Daí tu coloca os processos da empresa, fica tão claro, fazendo aqui um adendo à excelente fala do Ulisses ali, fica tão claro isso, que às vezes tu vê que tu demandava um tempo desnecessário fazendo o que não era preciso por não ter processo. Muito bem, muito bem. É isso aí. Pessoal, quando a gente fala de sistema de gestão e processo, é muito cultural, né? Não tem como... Às vezes as pessoas olham o sistema de gestão da qualidade como, né? Se eu perguntar para vocês, o que é qualidade, né? O que é esse celular? Que esse celular tem qualidade? Né? Mas o que é qualidade, né? Já responderam essa pergunta? O que é qualidade, né? O que isso impacta no... Né? A qualidade é quando, não sei se você se lembra ali no organograma que eu mostrei, mas a qualidade ela não é um setor específico, ela está em tudo, ela está em todo o sistema de gestão da empresa, né? Porque a gente acaba, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que estar trabalhando em todos os setores, os módulos da empresa, né? Quem entende bastante de gestão da qualidade também é o Vinícius, né, Vinícius? Não sei se você quer compartilhar um pouco aí da sua experiência, né? Porque essa ideia do bate-papo, né? Acho que tá no mudo. E aí, pessoal? Não, aqui tá tendo uma dinâmica aqui do lado. Tô hoje mais ouvindo do que falando, né? Mas o Ulisses e o Marcos ali trouxeram bem esse contexto, né? Sobre processos na empresa e eu tive a honra de ter o Querelo como mentor no começo da minha jornada na área de qualidade, né? E é exatamente o que tu falou, Querelo. Até no organograma a gente acabou colocando o setor de qualidade nele, mas o sistema de gestão da qualidade abraça a empresa inteira, né? É uma visão horizontal de todos os setores e normalmente é o setor da qualidade que entende, né? Por exemplo, uma mudança de processo, onde pode impactar, né? Onde vai ter ganho, onde vai ter perda. Então, trabalhar análise de processos de maneira sistêmica é uma tarefa que não é tão simples quanto parece, né? E um detalhe que eu quero deixar aqui é também um dos pontos
mais importantes para mim é escutar a ponta, né? Escutar o que está acontecendo na ponta lá, né? Não é impor um processo, não é impor, lógico que baseado em dados tu vai conseguir entender o que está acontecendo na tua empresa e ter insights para realizar melhorias, né? Mas escutar a galera que está executando o processo na ponta, ela é essencial também, porque sem esse feedback aí é difícil ter noção da absorção disso, né? Ter sensibilidade, né? Ter sensibilidade do processo. E a gente trabalhou muito isso, né? Depois a Natasha vai ler os comentários, tá, pessoal? Porque ele parece que some, tá? E eu não consigo ler tudo. Mas é essa ideia, Vinícius, que eu até acabei não falando isso, mas é bem importante esse ponto de quando a gente vai trabalhar processos, né? É bonito falar de engenharia de processos, né? O Vinícius também é engenheiro, né? E trabalha engenheiro de produção. Mas a gente tem que ver o pessoal da ponta, até porque eles que têm a dificuldade lá, né? Quantas vezes, né, Vinícius? Vamos botar o pessoal lá, usar o app lá, mas daí lá na ponta os caras não conseguiam usar o app, não sabia para que servia o app, e, cara, você tem que chamar os caras para dentro do processo. E é bem legal que quando você envolve as pessoas dentro do processo, você acaba dividindo responsabilidade e eles acabam se sentindo bem por fazer parte do processo, né? Na verdade, os melhores processos são assim, né? Quando todo mundo veste a camisa dentro do processo. Quantas vezes, né, cara, você liga na empresa, lá o cliente liga né, e aí o cara que atende fala assim, desculpa, cliente, o meu sistema que é assim, ele não permite fazer outras coisas, né? Não, como não, cara? Lógico que permite. De algum jeito, quando a gente resolver o problema, dá, né? Exatamente. Eu queria... Olha lá, tem alguém dando risada ali, acho que é Karen, ó, Karen. Não é isso que acontece, Karen? Fala. A Karen trabalha com vendas, né? Eu queria pontuar também aí o que o Vini falou, né, sobre a importância e o quanto que é importante a pessoa, né, nesse processo, flutuar por todas as áreas, porque nós também temos a tendência de que cada setor sempre quer puxar, às vezes, o lado positivo ou a melhoria mais para o teu lado. E tudo que a gente faz hoje numa organização, a gente, às vezes, sempre, né, quando você muda numa ponta, na outra ponta vai ter uma modificação lá e acaba gerando um certo impacto. Então, nesse quesito da gestão da qualidade, né, a pessoa tem que flutuar por todas as áreas, entender sobre todas as áreas e medir o impacto por todos os lados também, porque senão, se eu cuido do comercial e eu definir um processo X, eu vou impactar o técnico lá na outra ponta. Por quê? Porque eu estou olhando só para mim, eu não estou preocupado. E aí, quando a pessoa lá na outra ponta for desenhar o processo, ele olha para o lado dele e acaba que não olha, e aí fica sempre esse joga para lá e para cá, né? Então, é sempre muito importante que também nesse processo a gestão da qualidade flutue sobre todas as áreas para que haja um consenso, né? Porque no final o resultado tem que vir de todos. Cara, você falou uma coisa exatamente que eu tava até falando, né? Cara, você tem um setor dentro de qualidade na empresa, né? E isso, cara, essa pessoa que vai estar envolvida com sistema, com RP, com norma, como ele vai estar observando todos os processos da empresa, porque você tem que acabar documentando esses processos, você acaba aprendendo, né? Então, por isso que a qualidade é importante, porque ela vai ver os processos da empresa a nível sistêmico, né? Nenhum outro setor tem esse olhar, né, Vinícius? O Vinícius trabalha aí, como a qualidade tem em relação aos processos da empresa, né? Acho que tá mudo aí, Vinícius. O Vinícius não sei se está falando ali, mas então é essa ideia da qualidade. Pessoal, tem mais alguém com pergunta aí? Pode falar aí. Eu só aproveitando ali o gancho do Ulisses, né? Eu acho que a empresa é formada primeiro do Vinícius, na sequência do Ulisses, né? Acho que a empresa é formada por pessoas e é essencial envolver o teu time, né? O meu negócio, ele é um negócio estritamente setorizado, onde o contador que conhece de fiscal, ele dificilmente conhece o setor contábil e conhece o pessoal. O setor conhece o departamento pessoal, o contador conhece o departamento pessoal, dificilmente conhece o fiscal e o contábil, e assim é. Então, só que os setores para fazer a entrega para o cliente, eles são interligados. Eles dependem de um todo. Então, quando a gente estava fazendo a implantação da ISE e os processos, a gente sentiu a necessidade dessa interação.
E daí nós fizemos, e a empresa ela é aberta, o meu escritório ele não tem divisórias, né? São 33 colaboradores e trabalham todos no mesmo espaço ali, só que é setorizado, cada um conhece o seu setor. A gente fez uma dinâmica de visitar todo dia, alguém está visitando o setor do outro e aprendendo o que acontece ali, conhecendo as rotinas. Isso ajudou a organizar muito, né? Interagiu as pessoas, interagiu os setores. Qual é a nossa dificuldade maior nisso aí? Daí vem uma pergunta aí, querido. Qual é a dificuldade maior? É que, geralmente, nas empresas que são setorizadas, o colaborador ele está muito no seu mundinho, é muito difícil tu conseguir fazer essa interação. Engraçado é que a gente participou disso aqui, a gente conseguiu essa interação, ajudou os processos, só que tem clientes nossos tentando fazer isso, está muito difícil. Né? De que forma que a gente consegue envolver essas pessoas aí com a experiência de vocês? O primeiro passo, Cardoso, é a gente trabalhar a governança da empresa, né? O primeiro passo é chegar para o quadro societário, para a diretoria e falar assim, vocês sabem o que é sistema de gestão da qualidade? Né? E do nosso lado aqui, às vezes é difícil vender isso, né? A gente tenta, né, muito aí, por exemplo, o Cardoso já vem com uma visão associativista, já conhece a empresa que tem ISO, então já sabe isso na prática. Mas você vender isso para uma empresa que nunca viu falar de ISO, né, ou nunca viu isso na prática, é um pouco difícil. Mas não tem como falar de processo, Cardoso, se não tiver engajamento, né? E o engajamento sempre começa de cima para baixo. Bom, Cardoso, você é o dono da empresa, né? Então vou te fazer uma pergunta, né? Se você não quisesse implementar esses processos, né, iriam acontecer? Por quê? Né? Você já vou deixar você responder. Porque, pessoal, quando a gente vai implementar normas, e são normas que acabam tirando colaboradores da zona de conforto. E às vezes a empresa antiga tem 20, 10 anos, né? E às vezes tem aquele colaborador que já está 10 anos e fala assim, pô, quem que é esse cara que chegou para implementar processo e tem que dizer o que eu tenho que fazer, né? Quantas vezes eu vi isso, né? E a gente fala assim, bom, é a norma que está dizendo, né? A norma está dizendo, se você não fazer o que tem, a norma está pedindo, vocês não vão tirar o certificado da ISO, né? Então, acaba facilitando. Mas a gente vê muita resistência, Cardoso, porque o contratante não se envolve na implementação, né? E às vezes acaba tirando a autoridade da qualidade em relação a mudanças, né? Porque, cara, tira da zona de conforto, né? E tirar da zona de conforto você tem que ser uma liderança aí que acaba engajando o pessoal. Então, não tem como falar, né? Não tem como falar sistema de gestão da qualidade sem falar de engajamento, né? É cultural, né? Eu acho que a coisa mais importante, né, da gestão da qualidade e de processo também é falar de engajamento, né, de filosofia. Não tem como. Aí as pessoas acham que ISO 9001 é processo, e não é processo. Quem determina os processos é a empresa, né? É gestão pura mesmo. Eu acho que o Alex pediu a palavra ali, querido. Tudo bem, pessoal. Pedi sim, para eu que represento, então, a ferramenta aqui, né, no nosso bate-papo, represento a Voale, pegando esse gancho do engajamento, né? A gente está falando aqui de processo e como ele é importante do início ao fim dentro da organização. Eu, aqui na Voale, tive à frente de atendimento, relacionamento, por 2 anos e meio, quase 3 anos. E em alguns momentos, alguns clientes me procuram, né? Ou procuram um time aqui para dizer, Alex, acho que a ferramenta não está mais me atendendo aqui, estou pensando em trocar. Tudo bem, a gente, né, de certo modo, entende que a ferramenta não atende 100% do processo. Mas vamos lá, como é que está o teu processo aí? Teu processo está desenhado, está definido, como é que está essa organização dentro da empresa, né? E aí eu provoquei nesses momentos, provoquei os clientes para dizer, vamos fazer um trabalho em conjunto a 4 mãos. Eu dedico algumas pessoas aqui, tu dedica algumas pessoas do teu lado, vamos olhar junto para o processo, e eu posso contribuir um pouquinho no teu processo, muito mais para a boa prática da ferramenta, mas o que vai mandar é o teu processo aí. É tu que tem que dizer como ele é e como ele deve ser, e depois a gente entra aqui e adequa ele para a ferramenta. Então, assim, para reforçar que o importante é o processo, isso que o Querelo vem dizendo, né? Que o processo é da empresa. O trabalho que a Engie faz hoje, né, não é determinar o processo. A empresa tem que dizer e a gente aqui, Engie também, acaba, de certo modo, dando uma observação para poder ajudar e fazer o negócio evoluir, né? Então, a ferramenta auxilia muito, mas assim,
o dono do processo, quem tem que dizer como é o certo ou errado, e o engajamento, é o gancho que eu queria dizer, no momento quem vem falar comigo é o gestor, é o decisor geral. E aí é parte dele engajar as pessoas a fazerem ou seguirem o processo, justamente para ter um dado que entra de um formato, de uma forma correta, num processo correto, para gerar uma informação, para ele tomar uma decisão, ter um dado fidedigno ou íntegro para tomar uma decisão ali na frente, né? Então tem toda essa cadeia aí, é importante do início ao fim, dentro de todas as etapas que ela percorre, né? Exatamente, Alex. cara. Pode falar, Vinícius, pode falar. Não, só complementando, o Alex colocou perfeitamente aí, e já que a gente está falando, né, de sistema de gestão e tudo mais, a importância de envolver, como o Alex estava falando ali, né, de fazer a galera estar envolvida, estar engajada no processo, é também no momento que aparecer uma oportunidade de melhoria do processo, o próprio time vai entender que não é ele, a pessoa em si, executar da maneira que ela acha mais correta, né? Mas é trazer essa melhoria para o gestor para replicar isso no processo da equipe inteira, né? Então, quando a pessoa está bem engajada e está entendendo o que é gestão por processos, né? Ela não só entende a importância de respeitar, de participar do processo ali que está definido, mas também começa a enxergar a oportunidade de melhorias e replica isso, né? Então, eu acho que só para complementar ali, para casar, né, que o Alex botou, Perfeito, pessoal. Exatamente isso. Quando a gente fala de ferramenta, né? Antigamente o pessoal implementava sistema eu vi isso em obra, cara. Eu vivenciei isso em obra, né? A gente tinha sistema de gestão da qualidade e não tinha sistema, cara. Então a gente fazia isso na munheca. Ia fazer pedido de compra, era pro papel ali, cara. Era só fazer o papel lá, ou fazer uma solicitação de compra lá dentro da obra, né? Lá pro estoque, era um bloquinho desse tamanho aqui que você fazia uma requisição de compras. Então, a ferramenta, ela só veio para auxiliar a implementação de processos, mas ela não é responsável para que isso ocorra, sabe? Claro, como o Alex falou, né? Cada ferramenta aí tem suas dificuldades, né? Mas é difícil você achar a ferramenta aí que seja 100% efetiva, e a gente tem que ser criativo, né? Quantas vezes a gente pegou uma ferramenta que nem foi para aquilo, a gente adaptou ali para gerar indicadores, né? Para a gente poder monitorar o processo. Então, ser criativo, né? No processo a gente tem que ser criativo e a gente tem que entender que a ferramenta vem para auxiliar a gente, né? Claro que tem ferramentas e ferramentas, né? Cada ferramenta aí com as suas ônus e bônus, né, Alex? Mas assim, pessoal, Pode falar, Cardoso. Tá, naquele assunto ali que daí é complemento, né, eu acho que vai muito importante, viu, até para tanto a questão da ferramenta que o Alex falou, da forma como o empresário, como a empresa compra o negócio, depende da forma que foi vendida, né? O nosso caso, eu te procurei porque eu queria os processos, eu não estava nem preocupado com a homologação da ISO, né? Quem comprou a homologação, quem comprou a certificação, eu não estava preocupado com a certificação, eu queria os processos. Quem comprou a certificação foi o time, né? O nosso time que quis a certificação. Pô, já que a gente passou por isso tudo, agora a gente quer a certificação. Então, depende da forma que tu vende. Se tu mostrar, porque se tu vende para o cara ter uma logo da ISO no lado dele, ele não vai se empenhar no negócio. Agora, se tu vende o processo, ele vai se empenhar. E sim, respondendo aquela tua pergunta, a interação, ela não vai vir de cima para baixo, mas a intenção, sim, né? A partir do momento que quem decide se envolve, acontece. Se eu não tivesse me envolvido, não aconteceria. Mas o time precisa comprar. A gente teve uma reunião aqui que durou uma tarde toda, onde a gente mostrou os problemas que nós tínhamos e não tínhamos solução, a não ser que a gente organizasse os processos. Então, o time comprou aquilo ali. E hoje, não importa a ferramenta que a gente use, não importa, ela está no nosso DNA, manter a organização que a ISO nos proporcionou. E o resultado a gente colhe todo dia. Uma hora eu falo sobre isso com mais extensão. Eu acho que a Natasha quer falar ali, querido. Vamos lá, Natasha. Tem uma pergunta no chat aqui, o Augusto, ele perguntou qual ferramenta ou processo é feito para facilitar
processo de engajamento. Bom, a parte de engajamento não é muito minha especialidade, né? Vai mais voltada para RH, né? Mas tem ferramentas aí como eu vi ali na Mais, que é o Feeds, né? Que você acaba, é uma ferramenta aí de feedbacks, que você acaba também avaliando o clima organizacional, né? Mas isso é mais no dia a dia, né? Mas para engajar no processo mesmo, é quando você fazer as reuniões, né, de alinhamento, e você engajar as pessoas, né? Dizer que elas são importantes para o processo, né? Porque assim, ó, é uma atitude de liderança, né? Até a gente, como consultoria, a gente tem que ter um espírito de liderança, né? E a gente sabe que o nosso trabalho não vai funcionar se a gente não engajar as pessoas. Não tem como, né? Então, eu acho que antes de qualquer ferramenta, Augusto, para a gente poder fazer esse engajamento, é a gente, como liderança, trazer isso, né? Pessoal, quantas reuniões, né, a gente já fez aí com quem a gente já trabalhou, né? Pessoal, vocês fazem parte do processo, a gente está trazendo vocês aqui para a gente falar de determinado processo, porque a gente quer que a vida de vocês melhore lá na ponta, né? Porque é importante, porque a gente não pode falar de resultado se as pessoas não têm qualidade de vida dentro da empresa, né? Então, ter a qualidade de vida dentro do processo, né? O que eles vão ganhar com isso no dia a dia, mostrar, né? Às vezes, a gente tem que ter muita sensibilidade para mostrar para eles quais os resultados que eles vão ter no dia a dia ali também, né? Porque às vezes a gente vai melhorar o processo deles, né? E às vezes tem um lá que não quer mudar, não quer mudança, a gente já vê isso sempre, né? Mas a gente tem que engajar. Então troca, né, Quirilo? Ou troca. Exatamente. Aqui saiu uma das gerentes, são 3 gerentes, tem uma diretora, 3 gerentes. Uma das gerentes saiu, 2 coordenadoras saiu porque não entraram no processo, né? O processo foi pesado para elas, mas a gente queria o processo, então eu troca. Essa dor às vezes tem que sofrer. Tem que sofrer. Mas a mudança é dolorida, mas ela faz parte, né? Enfim, todo mundo já passou por um processo doloroso aí, né, dentro de uma empresa, né? Mas acontece. Vamos lá. Augusto, eu não sei se eu acabei respondendo a sua pergunta ou se alguém pode responder também a pergunta dele, né? Mas eu acho que é isso aí. Mais perguntas, Natasha, por gentileza? Sim. Pegando aqui o gancho referente aos processos, qual é a maior barreira para implementar a cultura de processo em uma operação? A maior barreira é justamente isso que a gente estava falando, né? Implementar processo tem que ter engajamento de cima para baixo, né? A maior barreira é a gente não ter uma governança bem definida, que as pessoas entendam qual que é o papel de cada um dentro da empresa. Isso é mais do que comum, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo que existe isso na maioria das empresas, a definição das responsabilidades, né? Então, por isso que quando a gente vai trabalhar processo, não tem como a gente trabalhar governança. A gente tem que ver a governança, analisar qual que é o papel de cada um, o que um faz, o que não faz, sugere mudanças dentro de uma operação, né? A gente não exige, mas a gente sugere, né, uma mudança, eu estou falando de estrutural mesmo, não de pessoas, né? Mas uma mudança estrutural. Será que essa pessoa aqui não encaixa melhor no processo daquela outra parte do organograma lá, né? Enfim, eu acho que a maior barreira é o engajamento da diretoria para a mudança, né? Porque mudar a governança não é fácil, principalmente quando tem mais de um sócio. Vamos lá. Sim. É mais fácil aplicar esses conceitos de processos em empresas pequenas, médias ou grandes? Cada um tem suas dificuldades, né? Por exemplo, empresa que é menor, ela tem menos recursos, talvez, para ter um sistema mais completo, por exemplo, uma ferramenta de gestão, né? E empresa, quando é muito grande, principalmente quando tem um problema de governança, né? Que na verdade, não é que pode ter, é porque é muito mais fácil você ter um problema de governança com uma empresa grande, né? Porque tem muita gente, né? Eu não sei o caso da MH, mas a MHNet deve ter, sei lá, 1000 funcionários. É muito mais difícil você trabalhar com governança com uma empresa de 1000 funcionários do que com uma empresa de 50 funcionários, né? Então, cada um tem as suas dificuldades para trabalhar de processos, né?
Claro que uma empresa menor, ela acaba sendo mais tranquilo, mas ao mesmo tempo mais difícil, porque às vezes uma pessoa faz papel de 3, que seria separado dentro de uma operação maior, né? Então, é indiferente, tudo é uma questão de análise da governança e análise do processo que a gente vai implementar, né? Por isso que a gente tem que ter sensibilidade. A gente, quando vai implementar processo, Natasha, a gente não tem receita do bolo. Não existe assim, eu vou chegar naquela empresa e vou fazer isso, né? Tem muitos que até vendem isso, né? Que a gente já acaba vendo aí no mercado, né? O vendedor de sonhos, né? Mas não, a gente, pensando analiticamente e sensivelmente falando, a gente tem que ter sensibilidade do que está acontecendo ali, né? Porque às vezes tem problemas internos ali que a gente pode ajudar isso de alguma forma, né? Então, sim. Enfim, respondi sua pergunta? Respondeu sim. Eu tenho outra pergunta, que é quais os recursos, né, as empresas elas precisam ter para implementar a ISO 9001 e se é acessível esses recursos, né? Recurso, você tem custo com, se você quiser tirar, assim, você não, como o Cardoso falou, né, a gente não precisa ser certificado de 9001 para a gente implementar sistema de gestão da qualidade, né? Sim. Para implementar o sistema de gestão de qualidade, obviamente que você precisa de um analista da qualidade, que ele pode ser treinado, e aí você tem que ter uma consultoria, né, para você, ou alguém já com conhecimento dentro da empresa para implementar, né, mas de forma geral você vai ter o custo com um colaborador, né, que já, às vezes já é uma pessoa que entende bastante do sistema, né, já conhece bem o organograma da empresa, isso facilita muito, e falando de empresas, provedores de internet, tem muitos provedores que possuem, né, essa pessoa já, então a gente precisa dessa pessoa que se a empresa já tem, não vai ser um custo a mais, né, e se você tem uma consultoria, você vai ter o custo de consultoria, né, que aí depende do tamanho da operação, porque depende de quantas horas vai ser utilizada nesse processo, e aí o custo de certificação também, que dentro de um projeto isso é irrisório pelos resultados que isso dá para a empresa, né? Então, eu acho que a gente não tem que olhar para custo, né? A gente tem que olhar para resultado, porque quando a gente trabalha processos, até dá bastante resultado a curto prazo, mas a longo prazo é muito melhor, né? Porque a gente define política, dali em diante, a gente define uma política da qualidade, né? A gente define políticas dentro da empresa que a longo prazo dão resultado, né? Principalmente se a gente falar de planejamento, né? O Brasil é conhecido como um país que não faz planejamento de nada, dá para ver aí pelo que a gente faz aí na rua, né? Na calçada, que os caras mal conseguiram terminar uma calçada em 5, 6 meses, né? Então não tem planejamento nenhum. Então, quando a gente começa a trabalhar com planejamento, a gente começa a ter memorial de cálculo, memorial descritivo, analisar melhor os nossos riscos e também os requisitos da nossa operação, né? Quantos aí de vocês olham requisitos da operação? Eu tenho certeza que vocês olham, por exemplo, quem está vendendo lá, olha lá qual é o prazo de instalação, né? Isso é um requisito, né? E quando a gente trabalha dentro de uma operação, a gente tem que conhecer os nossos requisitos, né? E trabalhando qualidade, obrigatoriamente a gente tem que ver isso, né? Não tem como não olhar, né? Não sei se eu te respondi a pergunta. Respondeu sim, obrigada. Mais alguém que gostaria de realizar uma pergunta? Pode ser pelo chat ou por aqui. Só levanta a mãozinha. Deixa eu ver que horas que é. Já é 5 horas, 5 pouquinho, tem mais uns 5 minutinhos. Jéssica gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá. Oi, boa tarde. Meu nome é Jéssica e eu falo da empresa Vero Internet. E a minha pergunta é, hoje a nossa liderança, ela está colocando esse ponto com bastante atenção para a gente desenhar os processos. Eu sou formada em gestão de projetos e gosto dessa parte, mas eu queria saber como que a gente começa esse processo. Tem algumas etapas? O que vocês indicam? Tem, vamos lá. Deixa eu te perguntar. Quando você fala de implementar sistema de gestão da qualidade
ou a gente fala só na parte de mapeamento de engenharia de processos? Ou Só tudo? mapeamento de processo. A gente está começando, né? Primeiro a gente quer deixar tudo organizado, mapeado, para depois daí subir. Bom, o mapeamento de processo a gente começa através da governança da empresa. Por quê? Porque quando você, não sei se você já começou a escrever algum procedimento, mas você tem que definir as responsabilidades ali, né? E acontece que, já vi isso acontecer, que a gente começa a trabalhar toda a documentação da empresa, e aí quando a gente vê não era exatamente aquelas responsabilidades ali de cada um, né? Então, definir entender bem o organograma da empresa e que isso seja positivo, a gente passa para a parte de mapeamento. E não tem como trabalhar procedimento se você não fazer mapeamento antes, né? Porque quando você está trabalhando, escrevendo o procedimento ali, você já não está visualizando como é o processo, como o processo tem que ser, né? Porque você vai documentar o processo, né? Então, é a parte de fazer análise do processo, né? E quando a gente fala em documentar processo, desculpa, como é seu nome? Jéssica, Desculpa. Quando a gente está trabalhando, fazendo uma análise de processo, a gente pode criar vários tipos de documentações, como um procedimento que eu mostrei ali, como um fluxograma, né? Então, primeiro passo, né? Governança. Segundo passo, definição de responsabilidades, mapeamento de processo, documentações, e aí vem a parte de treinamento. Porque o que a gente vê também? Que as pessoas fazem um monte de procedimento e eles ficam esquecidos lá em alguma pasta de arquivo do Google lá, né? Então, precisa, depois que você definir os processos, você tem que ter um plano bem simples, tá? Quando eu falo plano, pode ser uma planilha ali. Isso é requisito de gestão da qualidade, inclusive. Que você tenha um plano de treinamento para treinar e que seja habitual, né? Por exemplo, a cada 3 meses tem que ter um novo treinamento e registrar esses treinamentos através de uma lista de presença, né? Até para você mostrar o seu trabalho também como gerente desse projeto, né? Gerente do projeto, né? Então, é importante. O que a gente vende o nosso trabalho? Quando a gente tem registros, né? Se a gente não tem registros, as pessoas falam assim, por exemplo, na nossa consultoria, o que a gente vende? Os registros de ata, né? Cada encontro que a gente faz, a gente trabalha ata de reunião. Né? E o que tem dentro de uma ata, né, Natasha? A Natasha se conhece bem, né? Quem participou do processo, o que foi participado, qual é o tempo que foi determinado para aquele processo. É importante a gente entender o quão a gente está envolvido nesse processo e também quais serão os próximos passos disso que a gente está trabalhando, né? Porque o processo não finaliza. Se a gente trabalhou hoje, a gente entende que a gente vai ter que rever esse processo logo, né? Principalmente falando de empresas de tecnologia e empresas inovadoras, né? Que estão toda hora pensando na melhoria contínua no processo. Então, primeiro passo, né, que é a governança. Segundo passo, que é a definição das responsabilidades, documentação, e aí não pode faltar treinamento, tá? Tem que ter uma rotina dentro da empresa. Por isso, pessoal, que eu brigo muito quando eu vou dar consultoria, que a gente precisa fortalecer o nosso RH dentro da empresa, né? Seja ela pequena que seja, né? A gente tem que fortalecer, por quê? Porque junto à qualidade, junto com o RH, ou você que gerencia projeto dentro da empresa, precisa estar sempre trabalhando a parte de treinamento. E o que é importante também, né, o que a gente acabou não falando aqui, faça habitualmente integrações junto com a equipe, né? Em obra a gente tinha lá o DDS, né, o DDS, que é diálogo diário de segurança, que a gente falava todo dia sobre um determinado processo, né, justamente para poder engajar a equipe, né, para que todo esse trabalho que você fez não acaba se esquecendo, né? Porque, cara, isso acontece muito, Jéssica, dessas documentações ficarem esquecidas dentro de uma pasta lá de um determinado... Então, tem que ter o compromisso, isso inclusive da gerência de cada área, e você como gestor aí tem que estar cobrando isso, né? Não sei qual é o seu posicionamento aí dentro da empresa, mas é importante que você tenha esse envolvimento de cobrar os treinamentos dos procedimentos.
né, e que eles estejam sempre revisados também, né, porque já aconteceu de a gente ter uma, né, o Vinícius já viu isso acontecer, né, de ter um processo ali, alguém ali ter um processo de revisão 01 e o outro lá já está com a revisão 08, né, então tem que ter um controle de documentos também, né, importantíssimo, né, isso é outro requisito da ISO, né. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Muito obrigada. Valeu, Jéssica. Até mais. Até. Ó, tem um rapaz ali novo, bonito. Pessoal, não sei se tem mais algum questionamento aí. Eu não sei se eu... Quer dar um oi aí, ô Fred? Você não estava na reunião, né? Pelo menos eu não tinha te visto. Cheguei só para atrapalhar. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Beleza, cara. De bola. Então, pessoal, a gente está chegando no fim aí da nosso bate-papo. A ideia é ser 1 hora mesmo, ser 1 hora e pouquinho. A gente coloca 1h30, justamente o pessoal demora para entrar e às vezes a gente quer falar mais sobre algum assunto no final, né? Então, aproveitar que vocês estão ainda, a gente tem um cronograma do bate-papo, né, Natasha? E a gente vai mandar para vocês, aproveitar que a gente já tem um e-mail de vocês, a gente vai mandar o próximo, o cronograma, né? E o próximo vai ser sobre a parte fiscal e contabilidade, que vai entrar o Heron, né? O Heron é nosso contador aqui da Engie, é um cara que tem muita experiência com implementação fiscal dentro do sistema, com billing e tudo que vocês imaginarem, que eu nem sei falar, porque é muito conceito aplicado aí. E quem vai ser o nosso convidado da vez é o próprio Cardoso aí, que está aí na nossa reunião. Até agradecer, Cardoso, obrigado por estar participando. E o Cardoso vai falar um pouco dessas estratégias fiscais aí dentro de operações, né, e operações de telecom também, né, e principalmente essa parte, né, Cardoso, não sei se você quer dar uma introdução aí para poder falar também da parte do que vai ser falado, dessas questões tributárias, enfim, né, não quero dar um spoiler aqui, né, Cardoso? Não, a gente conseguiu implantar em algumas empresas de telecom, a gente... tinha clientes aí que tinham empresas do Simples com medo do lucro real, a gente fez toda essa transição de forma fantástica. Hoje a gente presta consultoria para outros escritórios de contabilidade em outros estados e que estão querendo entrar nessa área de atendimento a telecom, então tem uma expertise muito legal, bastante dicas aí que a gente consegue dar. A própria dica de contabilidade, de gestão da empresa e até pela experiência que a gente tem aí com demais clientes. Então, acredito que vai ser bem útil para o pessoal da parte de telecom aí. A nossa ideia é realmente abrir o livro, mostrar claramente os cuidados que tem que ter, a forma que tem que trabalhar. Quem é de Santa Catarina sabe como é que está a fiscalização aí, então a gente precisa estar muito atento a isso. Enfim, a gente vai dar aí vai abrir o livro mesmo e expor as dicas, os cuidados e ficar na sequência ali à disposição para atender até as próprias contabilidades de quem hoje trabalha com telecom. Acho que vai ser bem legal aí, vai valer a pena. Aproveitando que você está aqui na região da Grande Florianópolis, né, uma região até estratégica, vamos dizer assim, né, acho que aproveite e faça um convite para o pessoal aí conhecer essa operação, né, que eu sou suspeito de falar, né, mas gosto muito do que a gente fez ali, do que é a empresa, né, mas acho que seria um convite aí, né. Quando alguém perguntou ali, que a Natasha estava lendo as perguntas, alguém perguntou qual é o custo para a implantação primeiro, tu seja contador tenha a Engie Consult como cliente, daí tu consegue fazer os preços bem diferenciados. Mas é bem legal aqui, a gente tem uma estrutura de 450 metros quadrados aqui no centro de Palhoça, temos um espaço muito legal, hoje com 33 colaboradores, temos um restaurante próprio nosso aqui, que é o que prende aí os colaboradores, né, que é um grande diferencial que a gente tem. Enfim, temos uma equipe toda formada na base, rotatividade praticamente zero de colaboradores, sai quem não está afim de estar no time que a gente tem. É uma empresa bem legal de conhecer. A gente tem um espaço aqui de uso para os nossos clientes, salas disponíveis para os nossos clientes usarem com seus fornecedores, com seus parceiros, fazer capacitação dos seus colaboradores. Venham conhecer aqui, se for agora, a partir das 5, a gente tem aí sempre um whiskyzinho, uma cachaça, se for meio-dia tem almoço. Então vale a pena estar aqui à disposição. Manda a localização depois. Vai encher aqui às 17 horas. Cara, eu conheço uns caras aí, uns caboclos aí, que gostam de uma cachaça, viu, Cardoso? Que bom, que bom. Preciso de parceiros para esse horário aqui. Espera aí que eu já vou aí, tá? Daqui 10 minutos tô aí. Então, e aí, pessoal,
Obrigado, Cardoso. Pessoal, só um erro aqui. O próximo não será o Cardoso, né, Cardoso? O Cardoso será daqui 15 dias. O próximo vai ser um cara aí. Eu trouxe um cara aí da MHNet para falar um pouco aí de venda, experiência cliente, contact center, umas coisas aí. Um cara bem bom aí. Não vou falar o nome para ser surpresa, tá? Mas é um cara bem bom aí, tá, pessoal? Mas é isso. Obrigado aí pela oportunidade de vocês, obrigado pelo tempo de vocês, tá, pessoal? Obrigado, Jéssica, obrigado aí a Natasha que me ajudou Obrigada. a intervir, né? E agradecer muito aí. Estamos à disposição, se vocês quiserem a apresentação também, tá, pessoal? Posso mandar para vocês essa apresentação que eu fiz ali, para vocês terem um norte aí, a Jéssica, posso mandar também, tá? Eu vou colocar aqui no grupo, tá? Finalizando aqui, eu já coloco no grupo, tá, pessoal? Então tá bom, obrigado, pessoal. Uma boa quarta-feira, uma boa quinta-feira e tudo certo. A gente tá por aí. Um abraço, valeu. Abraço, obrigada. Até mais. Falou. Obrigada. Falou, Querelo, abraço. Até a próxima. Até semana que vem. Se der, eu apareço, hein? Valeu, abraço.